e agora isso chegou, né? Inclusive, esse aspecto que a gente tem agora, ele volta a se repetir no inverno de 2025, inclusive quando a gente estiver entrando no nosso Yuli, né, no nosso solstício de inverno de verdade aqui no nosso hemisfério. Isso eu estou explicando muito bem no curso de Planejamento Astrológico 2025 e não vou entrar aqui em detalhes. Só vou dizer para vocês que o que a gente fizer agora, nesse Natal, não é uma historinha que termina por aqui, né? Isso voltará a reverberar tanto no mundo quanto nas nossas vidas lá no próximo solstício, que é o solstício de Câncer, né? Então prestem muito atenção. Esse é um aspecto que já tem vídeo no YouTube, né? O pessoal que é do curso, está na área de membros, tem um especial de 2 horas falando só sobre isso, né? E tem um especial de 2 horas desde maio, então eu espero que vocês já tenham assistido, falando sobre o ciclo de Júpiter e Saturno, né? Inclusive, esses dias, uma pessoa deixou uma pergunta aqui no YouTube, eu não vou dizer o nome porque eu não vou catar aqui agora, faz tempo eu não respondi a pessoa nos comentários, porque eu queria gravar um vídeo falando com ela, né? Sobre a questão dos aspectos, que a pergunta é muito interessante, acho que todo mundo vai gostar, e tem a ver com o que a gente está vendo aqui no quadro agora, né? Que é o que significa armar um aspecto, né? Que inclusive foi no vídeo de Urano em Gêmeos que eu estava falando sobre os movimentos, que são esses movimentos que eu venho chamando de a grande virada, né? Porque a gente tem uma virada de energia muito brusca entre 2025 e 2026. É algo que a gente já começa a sentir os efeitos aqui na Terra. E essa pessoa me pergunta, né? Mas, Paula, o que significa armar um aspecto? Isso é muito interessante porque aqui a gente está falando da dança entre os planetas, né? Porque quando a gente olha para um planeta, a gente pensa muitas vezes numa coisa fixa, né? Como algo ali que está parado no céu, né? Ah, e o Júpiter em Gêmeos, o Saturno em Peixes. E não é bem assim, né? Como eu falei, a astrologia ela parte do ponto de vista do observador terrestre, de quem está aqui na terceira rocha depois do Sol, né? Na grande mãe Gaia, no nosso querido planeta Terra. E aqui, do nosso ponto de vista, o que a gente está vendo, na verdade, são órbitas. Os planetas eles estão sempre em movimento, né? Eles não são estáticos, né? Inclusive, a origem da palavra planeta vem de errante, vagabundo, eremita, aquele que caminha, né? Porque quando os antigos olhavam para o céu, eles percebiam as estrelas fixas que se movem muito devagar, né? Elas não são exatamente fixas, mas elas se movem muito, muito devagar. Então, de uma geração para outra se mantém, né, esse movimento. E os planetas, né? E os planetas eles são esses errantes, esses vagabundos, esses caminhantes, porque eles se mexem. E não só se mexem, às vezes a gente está vendo eles andando para um lado e daqui a pouco eles param e voltam atrás, que é o movimento da retrogradação, né? Então, entre essa dança de planetas, os planetas eles formam ângulos entre si, né? E esses ângulos eles são os aspectos astrológicos, né? Os aspectos astrológicos mais conhecidos que a gente vai ver, né? A gente tem o 0 grau, que é a conjunção, quando eles estão juntinhos, no mesmo grau, no mesmo signo. A gente tem o aspecto de 180 graus, que é a oposição, né? Que é o que acontece quando a gente tem a lua cheia, por exemplo, né? A gente tem o Sol em um signo e a Lua no seu oposto complementar, né? Formando esse ângulo de 180 graus. Aí a gente tem a Lua cheia. Na Lua nova é o 0 grau, é Sol e Lua no mesmo grau, no mesmo signo, fazendo a conjunção, né? A 0 grau de distância um do outro. E a gente também tem as quadraturas, né? Que são ângulos tensos, né? Que vão acontecer quando a gente tem a Lua crescente e a Lua minguante, né? Que aí a gente tem Sol e Lua a 90 graus. Enfim, a gente também tem o sextil, a gente também tem o trígono. Mas o que significa armar um aspecto? Né? Porque, como eu falei, os planetas eles são errantes, eles são caminhantes, né? Eles transitam, eles são às vezes meio vagabundos, porque estão indo para um lado, param e daqui a pouco vão para outro, né? Com exceção de Sol e Lua, que na astrologia são planetas, né? Porque planeta, da etimologia da palavra, né? Que vem lá da Grécia Antiga, significa caminhante. Então, todo corpo celeste que caminha no céu, para os antigos, era um planeta. Na astronomia, não é planeta, claro, mas a astrologia e ciência, não. Né? Então, a gente está falando aqui do ponto de vista do observador terrestre. Hoje em dia, a gente tem outros pontos de vista, né? Graças à nossa tecnologia, o que é muito legal. Mas aqui, vamos voltar um pouquinho, né? A gente está falando de astrologia. Então, com exceção de Sol e Lua, que são os luminares, a Lua também não produz luz própria, né? Ela reflete a luz do Sol. Mas vai dizer que numa lua cheia, né? Numa superlua, ali, à meia-noite, aquela holofote, aquilo ali é luz, né? Então, para nós aqui, Camarote 3, terráqueos, Sol e Lua são os nossos luminares na astrologia. Com exceção deles, todos os outros ficam retrógrados. Mercúrio fica retrógrado, Vênus fica retrógrada,
Marte está retrógrado nesse momento, né? Vamos falar disso já já. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos eles ficam retrógrados. Então, às vezes, acontece, principalmente entre os planetas lentos, né? Que são esses planetas que têm uma órbita grande, que passam muito tempo no mesmo signo. Né? Plutão, por exemplo, demora uma barbaridade de tempo. Né? A cada ano ele anda ali, ele dá 4 passinhos para frente, fica retrógrado, dá 3 passinhos para trás. Né? Então, ele demora muito para avançar nos graus do signo em que ele está. Então, muitas vezes acontece, principalmente em função dessa questão de retrogradação, que a gente vai ver um planeta indo em direção a formar um ângulo com o outro. Mas ele fica retrógrado ou ele sai da retrogradação e esse ângulo não se forma com exatidão no céu. Entre os planetas lentos, né, Urano, Netuno, Plutão, isso acontece muito, né? Tanto que a gente vai ver aí vários mapas, né? Tem mapa natal de uma grande porcentagem de pessoas que tem, né, o sextil, que é aquele aspectozinho que é um asterisco, entre Netuno e Plutão. Isso acontece por gerações, porque como são planetas muito lentos, que vão acompanhando um a dança do outro, né, eles vão armando esse aspecto, mas ele não fica exato. Né? Quando ele vai ficar exato, um troca de signo, o outro fica retrógrado, né? E por serem muito lentos, isso se mantém armado no céu por muito tempo. Né? Mas não fica exato, porque a gente vai hoje, por exemplo, o Sol está em quadratura com Netuno. Né? Isso acontece com exatidão hoje. O Sol fica uma média de 30 dias em cada signo, ele é um corpo celeste relativamente rápido, né? Diferente de Plutão, que está há mais de uma década, ficou mais de uma década em Capricórnio, agora vai ficar 20 anos em Aquário. Né? Então, essa é a ideia de armar um aspecto. Às vezes a gente vê um planeta, por exemplo, né? Vou dar um exemplo fictício aqui, Marte agora está fazendo a sua retrogradação em Leão. Né? Ele ficou retrógrado muito antes, mas ele andava em direção a fazer um trígono de fogo com Quirón, que está em Áries. Né? Mas ele fica retrógrado antes disso, então ele não faz o aspecto. Né? Então tem essa a ideia, né, de quando o aspecto ele está se formando como uma tempestade, né, está se armando no céu, e às vezes a tempestade cai, às vezes o aspecto fica exato, às vezes a tempestade não cai, às vezes o aspecto não fica exato. Né? Então esse aspecto, inclusive, entre Júpiter e Saturno, ele é um aspecto que já está armado no céu. Quem é da área de membros e está vendo esse vídeo pode atestar aí que a gente já vem acompanhando esse aspecto se armando desde o início de dezembro, né? Que eu já comecei a mostrar para o pessoal ali, olha, a coisa não está exata, vai ficar exata dia 24 de dezembro, mas já está armado. Né? E duas coisas importantes, né? Que tem um vídeo aqui no YouTube, a quadratura de Júpiter e Saturno, depois eu vou largar ela aqui nos comentários, porque a primeira vez que esse aspecto aconteceu foi em agosto, no momento que a gente tinha Júpiter ainda no movimento direto. E agora esse aspecto ele volta a acontecer. Essa é uma quadratura crescente, né? Toda quadratura vai falar de um impulso, seja de um impulso de crescimento ou de finalização. Essa é uma quadratura que vem trazer o crescimento do ciclo de Júpiter e Saturno, que iniciou em dezembro de 2020, né? Que foi naquele momento da estrela de Belém. Já trouxe isso outras vezes por aqui também, né? Que foi naquele momento do Natal, da pandemia, aonde a gente chegou ali naquele fim de ano, depois de um ano extremamente assustador e difícil e desafiador, nas margens de uma grande conjunção que a gente teve no signo de Capricórnio, e em dezembro, lá no final do ano, no solstício de verão, muito perto da onde a gente está agora, foi por volta ali do dia 21 de dezembro, Júpiter e Saturno se encontraram em uma conjunção exata no signo de Aquário, né, iniciando um ciclo entre esses dois planetas que inicia em um signo de ar, inclusive abrindo toda a energia que a gente vai ver agora nessa segunda metade da nossa década. Né? E o que foi plantado lá naquele Natal de pandemia, agora é impulsionado ao crescimento. Então, a gente tem um retorno de muitas coisas que a gente viveu durante aquele Natal de pandemia. Né? Inclusive coisas boas, coisas não tão boas, coisas que podem ter iniciado como coisas ruins, e agora, depois de 4 anos, a gente já conseguiu ressignificar, transformar, melhorar, né? E trazer um novo significado, um novo ponto de vista para isso. Né? Então, isso é muito importante. Agora é uma hora da gente fazer essa análise, de olhar para aquele Natal de 2020, quando Júpiter e Saturno estavam conjuntos, e se perguntar como que eu cresci de lá até aqui, né? Porque a quadratura é crescimento. Então, como que eu cresci de lá até aqui?
né? Em que aspectos eu cresci e em que aspectos eu tenho que crescer mais. Né? Isso vai ficar muito evidente para a gente agora no Natal. E como eu falei, né, esse é um aspecto que quebra com as estruturas. A gente tem um fim de ano, estou iniciando por ele, porque, como eu expliquei, eu estou falando disso, né, há bastante tempo. No curso de planejamento astrológico, já preparei todo mundo para esse momento, mas tem muita gente que ficou sabendo que o fim de ano ia ser treta desse jeito há pouco tempo. Né? Então, vou começar falando um pouquinho mais sobre o fim de ano, depois a gente ingressa nos movimentos da estação. É um movimento que quebra com as expectativas, né? Por isso que eu falei, a gente já vive num hemisfério cujo imaginário é altamente colonizado, né? A gente vive esperando um Natal com neve, com boneco de neve. Tem gente que paga horrores para vir para Gramado, que é uma cidade que nessa época é quente para burro, né? E não tem cachoeira legal de tomar banho lá, então não aconselho, para tentar viver esse Natal europeu que não existe no Trópico de Capricórnio. No Trópico de Capricórnio, quando o Sol entra em Capricórnio, é lita, é solstício de verão. Né? Então, essa quadratura, ela vem para abalar as estruturas. E vocês estão vendo, né? Não vou entrar, até deixei um vídeo sobre a questão dos drones aqui agora no canal, não vou entrar no abalo das estruturas globais, que está apenas começando. De 2025, 2026, isso vai ser muito grande. Por isso que o curso de planejamento astrológico desse ano tem previsões até 2027. Porque, como eu falei, não adianta eu chegar para as pessoas e dizer, olha, aquele eclipse de amanhã, Plutão vai estar conjunto com o nó do norte. Não adianta, né? O que a pessoa vai fazer? Não tem muito o que fazer em cima da hora. Então, eu estou trazendo previsões até 2027, para vocês já saberem o que vai acontecer astrologicamente e entenderem o que a gente pode esperar aqui embaixo, aqui na Terra, né? E já irem fazendo seu planejamento profissional, financeiro, pessoal e familiar, né? Que vai ser fundamental para os próximos anos. Então, o abalo dessas estruturas, ele está só começando com essa quadratura aqui, né? Ela é só um pontapé inicial, ela é um aperitivo do que a gente vai ver nos próximos anos. Mas na nossa vida individual, isso pode vir numa esfera muito maior, principalmente para quem tem aspectos em Gêmeos e em Peixes. Se tem aspecto nos dois signos, me procura, né? Aproveita a leitura de previsões 2025, que ainda está com desconto, e vem olhar de mais pertinho, né? Porque como eu venho avisando, os 4 signos mutáveis, né? Os 4 mutáveis Virgem, Peixes, aonde está Saturno, Júpiter, que está em Gêmeos, e os Sagitarianos, que é o oposto complementar de Gêmeos, são os nativos que sentem com mais força esse abalo. Né? Então, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio, em algum desses signos, é importante de dar uma olhada. E isso simboliza crescimento, mas isso simboliza também uma necessidade grande de revisão e de inovação. Né? Marte vai romper o ano retrógrado. E o problema, né, é que a gente tem uma. Eu vou puxar aqui o mapa para a gente ver junto na tela, porque a gente tem 2 aspectos em questão, que são 2 aspectos muito difíceis. Né? A gente tem essa quadratura de Júpiter e Saturno, que já está armada e vai reverberar, a gente vai virar o ano, e isso vai continuar reverberando, são 2 gigantes. Né? E Júpiter ele é o planeta da expansão, ao passo que Saturno é o planeta da limitação. Então, por isso que a gente tem essa quebra de expectativas, a gente tem essa quebra de estruturas, e a gente tem um recado que ele é bem assim interessante da gente analisar, que eu gosto de trazer para essa interpretação da quadratura de Júpiter com Saturno, que é aquela ideia de que para que eu possa crescer, né, para que esse Júpiter, porque Júpiter ele é um acelerador, ele mostra aonde a gente está fluindo, enquanto Saturno ele é o freio. E vamos combinar, o freio é muito importante, né? Se a gente está indo ali numa direção a 1000 por hora e tem um obstáculo, esse freio ele tem que funcionar, senão o trenzinho ele descarrilha. Né? Então, não dá para a gente ficar naquela visão mais rasa, não neste momento, de que Saturno é benéfico e o Júpiter, Saturno é maléfico e o Júpiter é benéfico. Né? A gente não pode ficar nessa. Principalmente quando a gente está fazendo uma análise do nosso mapa natal, a gente precisa entender as forças desses planetas e para que eles servem, o que eles regem, como que eles são importantes. Né? Então, essa equalização entre o acelerador e o freio, ela é muito importante nesse momento. E é muito importante também para a gente entender que para a gente crescer em algum aspecto da nossa vida, às vezes a gente precisa também ceifar algumas coisas. Né? E agora essa quadratura, esse Saturno, que é o ceifador, ele nos ajuda nisso. Né? Então é importante da gente ver o que precisa ser limitado
para que um crescimento possa acontecer, né? Porque agora é primavera, não adianta eu vir e colocar no solo as minhas sementes mais preciosas se o meu solo está cheio de erva daninha, né? Então tem essa ideia da gente ter que limpar, da gente ter que ceifar. Às vezes a gente tem que restringir alguma coisa, né? Essa restrição ela pode ser financeira, né? Ah, eu vou fazer uma ceia de Natal mais simples, né? Ou eu não vou viajar para guardar dinheiro. Ou essa restrição ela pode ser profissional, pode ser ter que colocar limite no trabalho, ter que colocar limite nos colegas, ter que fazer um recesso. Essa pode ser uma limitação familiar, né? Ou entre contatos, né? Para quem está muito cansado, principalmente na retrogradação de Marte. Então tem que ver para cada pessoa, principalmente dependendo da onde está o signo de Gêmeos e de Peixes no seu mapa natal, isso vai significar uma coisa ou outra. Mas é fundamental de observar o que a gente precisa restringir, o que a gente precisa ceifar, né? Quais são essas coisas que a gente precisa aparar para que o nosso crescimento possa vir. Lembrando que esse trânsito se repete em 2025, né? Então a gente tem uma ideia de um crescimento que ele começa aqui e vai aflorar lá na frente. Então é um trabalho a longo prazo, né? Então é algo que vai exigir também da gente qualidades saturninas de resiliência, de comprometimento e de perseverança, de persistência, né? E qualidades também de Júpiter em relação à nossa fé, à nossa esperança e ao bom uso da nossa sabedoria, né? Então essa é a vibe que a gente tem aqui. Não é um fim de ano muito propício para viajar, não é um fim de ano muito propício para grandes festas, né? É um fim de ano que ele pede da gente uma certa reclusão, né? Uma certa introspecção e um certo cuidado, né? Porque além desse aspecto